Fala assim comigo, aliança. Fala pacto. Ó, quem vai pregar é a Raquel, tá? Mas eu quero, antes da Raquel pregar, eu vou ministrar a oferta. Tá? Não é importante você dar a oferta mais do que você ter um propósito. E fala assim comigo, não é tão importante dar a oferta sem um propósito. E nada na vida é assim, né? Tudo que você for fazer na vida, você tem que ter um propósito. E nós aprendemos que Deus tem que estar nesse propósito. O propósito de Deus, né, uma direção de Deus bem sábia que você vai ter, é que toda vez que você tiver uma vontade, um desejo, fazer alguma coisa que desvia um pouquinho do foco do propósito, que você já estabeleceu com Deus, né? Você sempre tem que estar lembrando. Então você está pegando o caminho errado, mas tudo aquilo que soma com aquele propósito que Deus tem para a sua vida. Eu lembro, né, a Júlia está no nosso meio aqui hoje, que ela está aqui no nosso meio, glória a Deus pela vida da Júlia. Ela resolveu estudar medicina, né? Então ela falou assim, pastor, mas não tem como, né? Eu falei para ela assim, ó, vou te ensinar um segredo. Se você tiver um propósito, então você sempre escolhe o caminho que vai te levar para aquele propósito. Falei, então se você for arrumar um emprego, pode ser um emprego de zeladora. Vai num hospital, vai numa clínica. Lembra, né, que eu falava isso para você? Falava assim, se não der para ser médico, vai de enfermeira. Né? Por quê? Porque você está dando passos ao seu propósito. E na época dela, tinha mais umas 3, 4, 5 pessoas com o mesmo propósito. Né? E hoje eles estão dentro do propósito. E eu dava o conselho e eles seguiram. Então nós temos que entender sobre propósito. Quando você vai frequentar uma igreja, a Bíblia, preste bem atenção uma coisa. Todo o Velho Testamento não foi escrito a não ser para o povo judeu. O povo judeu era a família de Deus do Velho Testamento. No Novo Testamento passou a ser a igreja, a família de Deus. Quem que é a igreja? A igreja é a reunião daqueles que são salvos em Jesus. Né? E aí você vai ver no Novo Testamento, não tem um versículo que não foi escrito para a igreja. Quando você está lendo a Bíblia, você está lendo o manual, né, do fabricante, o manual da igreja, o manual dos filhos de Deus. Tá? E aí, nós vemos, né, que então que a Bíblia inteira ela foi escrita para a família de Deus. A Bíblia não foi escrita para o padre, para o pastor, foi escrita para os salvos, para aqueles que querem se manter salvos. Aquele que quer fazer parte do corpo de Cristo, aquele que quer ser obreiro de Deus. Ela não foi escrita para o perdido. Ela foi escrita ensinando nós a evangelizar o perdido, mas nenhum versículo aqui é para a pessoa que não é salva. Pode ler a Bíblia, pode decorar, não é para aquele ser humano que não aceitou Jesus, ela é para o salvo. Provérbios 3, versículo 5. Vamos pegar Provérbios no versículo 1 em diante, só para nós ver uma coisa aqui bem. Tem coisas na Bíblia que você tem que gravar na tábua do teu coração, na tua mente, você lembrar toda hora. Provérbios 3 é 1. Entende? Você tem que ficar, vira e mexe lendo isso aí. Diz assim, filho, como é que ele está te chamando? Filho, não esqueça dos meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Só isso aqui você já deve pegar, né? Toda vez que você fala, hoje eu acho que eu não vou na igreja. Não, eu preciso ir. Eu vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. E o que o Espírito Santo diz à igreja tem que dizer alguma coisa comigo, senão eu estou fora da igreja. E eu estar dentro da igreja é fundamental. Vamos lá. Os meus ensinamentos, agora está falando, consequência. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso.
Então é para lembrar dos ensinamentos, do conselho, que você vai ter uma vida longa e cheia de sucesso. Aí ele fala assim: não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarda-a sempre bem gravada no coração. Agora, olha o que fala lá, guarde-a sempre. Por que ele está mandando guardar? Vou te falar por quê. Porque nós temos a tendência de ser ingrato. De uns tempos para cá, Deus está mostrando quanto que eu sou ingrato. E eu comecei a lembrar, orar, agradecer a Deus. Já estou fazendo isso faz tempo, mas Deus começou a me mostrar. E Deus começou a me mostrar isso para me consolar. Para me consolar, sabe por quê? Porque as pessoas vêm no ministério aqui, ela passa por um processo, ela não sabe o quanto que a gente cuidou dela, porque ela nem imagina, a gente se dedicou, a gente vem, se a gente sai da casa da gente para vir pregar aqui, pergunta para a Raquel quanto que ela se prepara. Agora imagina o pastor, cuidando de tudo isso aqui, aí a pessoa vem aqui, a gente torce, ora, ela é curada e tal, e pá. Aí passa um tempo que já para ela estar ajudando a gente, em vez dela ser leal, ela nem lembra do que Deus fez, e um outro irmão chama ela para ir na outra igreja, ela vai e some daqui. E nem vem conversar com o pastor. E os irmãos da igreja também, né? Às vezes assim, quantas pessoas estão aqui, não são gratos pelo que fez no passado, estão descontentes. Né? Se você tem uma empresa, né? Quantos os funcionários mesmo que passou lá na minha empresa, né? Quanto eu ajudei eles, quanta coisa eu fiz, né? Eles nem pensam, eles só pensam nas coisas que eles tiveram por ruim. Eles só lembram e posso falar uma coisa para você, que Deus falou para mim, que eu também sou assim, então não posso achar ruim dos outros fazer isso comigo. Também sou assim. Então não posso achar ruim dos outros fazer comigo. Mas dá para a gente, sabendo disso, dá para a gente melhorar, né? Você sabe como é que é um membro de igreja? O membro de igreja, ele quer que a gente agradece ele. Ele esquece que ele está aqui, de tudo que aconteceu desde o começo que você adotou ele, e ele quer que você seja grato. Você já pensou, você sendo um líder, né, que você começou com ele, começou com a igreja ali, tal, e você vai querer que aquele líder seja grato com você, né? É estranho um negócio desse. Eles querem ser reconhecidos, eles vêm aqui, ajudam, dá uma limpada aqui, mas o pastor nem obrigado não fala. Eles querem... O empregado, ele quer que o patrão fique reconhecendo, passando e tal, né? Ele não vê que o patrão escolheu ele para trabalhar junto. Então, isso é ingratidão, é deslealdade, isso é maldade, gente. E nós somos assim por natureza. O Marcelo mesmo, como é que você olha, né? Seu patrão, né? Se não fosse esses ensinos, né? Como é que você estava olhando? Como é que os funcionários lá olham? Agora um dia, né, o patrão pegou o Marcelo lá, o Marcelo, vem cá. Tudo bem, o patrão pegou para ajudar ele, mas escolheu o Marcelo, não escolheu o Roberto. Vocês estão entendendo isso ou não? Então nós não temos lealdade. Vamos lá agora, ó. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humano. Então, se você for leal, fiel, agradecido, né, com o coração, né, sempre grato, você vai agradar a Deus e aos homens, né? Eu vejo assim, né, que tem pessoas que não é virtude dela, não estou falando bem, né? Mas eu vejo assim o pessoal lá de Santa Amélia, principalmente a Rosângela. Ai, pastor, nunca, né? Que o Senhor já fez pela gente, ela e o Edson, né, e o pessoal de Santa Maria, sempre assim, aquela gratidão. Só que eles são natural e sempre foram assim. Não é por causa de Jesus que eles fazem isso. Eles fazem isso porque eles foram educados, eles têm essa natureza. Agora a minha não, o cara podia fazer o que foi, eu lá só via coisa errada que o cara fazia comigo, nunca via as coisas boas. Então eu fui mal educado. Né? Vocês estão entendendo ou não?
E aí, quantas pessoas vêm na igreja também que são mal educadas? O problema é que essas pessoas não querem falar assim, eu sou o verme do verme. Ele não aceita. Isso é orgulho. Nós somos ingratos. Outra coisa, né? Como é que você vai achar que você é grato aos seus próprios olhos? Você tem que ver se as pessoas que acham que você é grato. Porque se as pessoas acham que você é ingrato, é porque você praticou ingratidão com ela, e a gente tem que ver as pessoas. Entenderam, né? A gente vai praticando. Por exemplo, lá o meu pai, chega lá, o meu pai vai falar assim, teu filho é grato? O que ele faz que prova que ele é grato? Aí nós temos que ir melhorando de dentro para fora. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela vai repousar sobre o nosso pacto, sobre a nossa oferta, sobre a nossa vida, de acordo, porque essa obediência e transformação é o treinamento, é o preparo para que Deus possa nos levantar para a sua obra. Vamos lá no outro versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Quer dizer, não vai julgar você pelo seu próprio entendimento. Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração, mas também Ele vê o que você está fazendo com os outros. Seu comportamento. Né? E com os outros que deviam ser respeitados, deviam ser. Por isso que a Bíblia fala assim, honra teu pai e tua mãe, porque, vamos falar a verdade, né? Minha mãe, quando eu nasci, as fraldas eram lavadas. Né? Quantas fraldas minha mãe totou, né? Minha mãe teve que limpar e tudo. Tem dinheiro que paga isso, gente? Hã? Só por isso, toda vez que nós olhamos a nossa mamãe, que nós temos que falar, mamãe, te amo, mamãe. E vai lá, honra tua mãe, dá um presente para ela, faz ela, dá uma alegria para ela, né? E nós devemos procurar fazer esse tipo de coisa. Então, olha bem para você ver, né? Você entra numa igreja, não é só na nossa igreja, qualquer igreja que você foi, as pessoas te receberam, não viu se você estava doente, se você estava perigo, se você estava falido, se você estava quebrado, né? Igual quando eu fui para a igreja, quando as pessoas vêm para cá, né? Gente, quem que gosta de ficar perto de gente depressivo? Hã? Não é, filho? A irmã estava com depressão, né? É fácil ficar perto de depressivo? Não, né? E quando você veio com depressão aqui, né? Nós não gostou que você veio? E você podia estar com depressão, mas não queria você junto, né? Agora ela sara, ela fica uma mulher, coisa assim, ela esquece. No mínimo isso é falta de gratidão. Não é lealdade. Não tem lealdade, não tem nada. E nós devemos ser leal a todos, né? Vamos supor assim, o prefeito lá, eu não conheço, tenho amizade com ele, mas eu tenho que ser leal a ele. Ele é autoridade, né? Aí olha bem, então não pode você ficar se apoiando na sua própria inteligência, mas sim, né, você tem que estar olhando os ensinamentos de Deus e obedecendo. Quando você olha o ensinamento de Deus e você vê na prática, julgue a si mesmo. Você não é para julgar os outros. Você sabe como é que a pessoa espiritualmente, criança espiritualmente, ele está ouvindo uma palavra dessa, ele fala assim, mas o fulano não veio hoje? Essa palavra ia dar certinho para ele. Não é assim? E o que a Bíblia fala que é para nós fazer? Não julgueis, para não ser. Nós estamos julgando os outros. Em vez de nós estar olhando a palavra e falando assim, aonde eu aplico essa palavra? Aonde eu estou errando? Temor, respeito, medo de Deus. Não, a pessoa fala assim, não, essa palavra não é para mim. Mas se o fulano estivesse aqui, gente, qualquer palavra de Deus, se nós for falar desse negócio de lealdade, fidelidade, gratidão, para quem que não serve, hein, Raquel? Todos nós temos problema nessa área. Se alguém falar que não tem, o que ele é? Mentiroso. Já pensou um mentiroso de coração?
É pior do que um mentiroso de verdade, né? Porque o mentiroso de coração, Deus, olha como é que é Deus, né? O homem vê a aparência, e Deus sonda o coração. Aí já pensou, você é mentiroso de coração, porque você está falando que você, não existe isso, querido, todos nós pecamos, todos estamos, entende? Debaixo da misericórdia de Deus, e nós temos que ir melhorando. Agora olha bem, você pode ver que toda prosperidade, ela está alinhada a uma fidelidade a Deus, há uma fidelidade à igreja, há uma fidelidade ao pai e à mãe, há uma fidelidade ao patrão, há uma fidelidade a um líder. E não é só um não, é todo esse conjunto, entende? Eu entro num lugar, né, lá tem uma liderança. Esses dias atrás eu fui ministrar lá no banco tem um gerente, tem uma liderança ali dentro. Então eu tenho que dar respeito, lembre de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então aqui, vamos pôr a prática disso aqui. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou lá visitar meu pai e minha mãe. Se eu vou visitar meu pai e minha mãe, eu tenho que lembrar de Deus. Como é que eu lembro de Deus? Eu lembro de Deus. O que a Bíblia ensina que eu devo fazer com meu pai e com a minha mãe quando eu for lá visitar? Então, é isso que está falando que é lembrar de Deus. Não é lembrar assim, Deus, eu estou visitando meu pai e minha mãe e vou lá. Não é isso aí. Isso é coisa de religioso. A Bíblia está falando, lembre de Deus em tudo que fizer. Eu vou atender um cliente. Se fosse Jesus que estivesse na minha frente, como ele gostaria de ser atendido? Né? Se fosse eu, né? Jesus ensinou assim, tudo que faceis para os outros, aquilo que você quer que faça para você. Então, como é que você quer? Você quer comprar um pneu e ser explorado? Não. Então eu não posso explorar ele, porque o que eu tenho que fazer para ele, o que eu gostaria que fizesse para mim, se eu estivesse no lugar dele. Lembre de Deus em tudo que você fizer, do jeito de Deus, tá? E Ele mostrará o caminho certo, Ele vai mostrar como é que você vai qual lucro você vai pôr naquela mercadoria, né? Se você vai pensar no pastor, né? Como é que eu vou fazer com o pastor? Eu estou querendo sair da igreja, como é que eu vou fazer com o pastor? Lembra de Deus em tudo que você fizer, e você vai olhar lá na Bíblia, né? Você nem vai sair da igreja, você vai começar até a amar o pastor, vai ficar firme na igreja. Mas as pessoas não fazem o que está, ele vai embora. Né? Não fique pensando que você é sábio. Então, você pode ser sábio, você tem que procurar ser sábio. Mas a Bíblia está falando assim, não deixa isso subir na cabeça. Não deixa isso te inchar. Né? Não tem aquela musiquinha, na verdade eu não sou tão forte como eu pensava. Então você pode, se você ficar pensando que você é sábio, você deixa de ser humilde, você deixa de ser uma pessoa que está procurando o caminho certo para andar. Tá? E o Senhor, não fique pensando que você é sábio, tema ao Senhor e não faça nada que seja errado. Amém? Fala assim, Deus me transforma e me faça uma pessoa que te dê muita alegria. Amém. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar o seu sofrimento. Então, olha bem, esses dias mesmo eu estava escutando assim, tem na internet lá um médico que fala, né, que hábitos que fazem mal para o cérebro, né, para a mente. E o meu médico, né, de coisa lá, ele se preocupa muito com a mente, para você ter
para não dar Alzheimer, não dar coisa assim, então ele gosta até de suplementar. Mas existem coisas que você faz mal para o teu cérebro por causa de hábito, né? Aí o cara estava falando assim, ó, procrastinação, né? Ele falou assim, ó, ela vai danificando o cérebro da pessoa. Aí ele explica por quê, né? Por quê? Você vai deixando as coisas para fazer depois. Aí ele vai explicando também, ó, vamos supor assim, né? Você não ser uma pessoa também organizada. Se você, todo um monte de hábito que você tem que vai prejudicar o seu cérebro fisicamente, o seu cérebro biologicamente. Fisicamente você vai ter problema mental. A coisa que está estudando medicina, bate ou não bate, filho? Então, o que acontece, né? Nós vamos aprendendo que nós precisamos ter um posicionamento diante da palavra na prática. Por quê? Porque nós estamos vivendo, buscando a Deus, achando que a vida vai melhorar, mas nós não queremos pagar um preço. E esse preço, eu não estou falando de ficar vindo na igreja, de ficar trabalhando na igreja só. Isso aí faz parte para que a gente esteja num ambiente melhor, para que Deus possa estar abençoando nós através de pacto, né? Vamos supor, eu estar aqui na igreja é uma aliança, é um pacto que eu estou fazendo. Porque o ambiente, né, ele influencia a nossa vida, então é um pacto. Pensa bem, ó, se você estivesse num terreiro agora, se você estivesse lá no centro espírita agora, se você estiver na igreja católica, aonde você está, né, vai determinar a tua vida também. Então nós temos que compreender que tudo que nós vamos fazer é uma aliança com Deus, é um pacto com Deus, é uma oferta a Deus que nós temos que fazer, viver assim. Amém, gente? Não é religião, gente, é propósito, é conceito, é algo construído. Ó, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar o seu sofrimento. Quantos de nós estamos sofrendo porque nós não aprendemos a educação financeira? E quantos de nós não aprendemos educação financeira? Você acha que quem não aprendeu educação financeira tem facilidade de ter uma educação alimentar boa? Também não tem, ele vai exagerar. A pessoa, quando ela não tem uma educação, não é treinada a fazer as coisas, de modo que aquilo fique automático, ela precisa se dedicar demais a algo que vai desequilibrar ela. Então, por causa disso, vamos supor, qualquer outra coisa que você vai fazer, às vezes você faz bem porque você desequilibra. Por exemplo, eu sou mal educado, então para mim fazer a minha dieta, essas coisas, eu não consigo ir muito tempo certo. Até um tanto eu vou. Depois eu começo a desviar. E eu vejo que a maioria das pessoas é assim, não é? Então, por quê? Porque aquilo não é meu hábito. Ó, se você mandar eu trocar um pneu agora ali, ó, vocês vão ver que para mim é a coisa mais moleza. Eu pego a chave, já, mas eu faço sem ver. Porque é natural. Então, quando nós estamos buscando uma transformação, o nosso maior inimigo vai ser os hábitos natural que nós temos. E nós temos que insistir até que seja destruído esse hábito natural, que não vai ser, né? Porque se você quiser voltar a fazer, a comer tudo errado, você vai voltar bem tranquilo, porque aquilo vai igual andar de bicicleta, você nunca esquece, né? Mas fazer certo, tem que haver uma dedicação. Esse é o preço que nós pagamos para nós ter a bênção de Deus. Se nós não pagar o preço, não vai ter a bênção de Deus. Entendendo? Mas pastor, não é pela graça, não é o amor de Deus? Sim, é pela graça que você tem a chance, a oportunidade, que você pode tentar cair, Deus vai te ajudar.
Mas se você não fizer as coisas corretamente, Deus não vai poder te levar para onde Ele quer ou Ele precisa te levar para poder te usar, né? Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Glória a Deus. Olha bem, o Cassiano e a Fran, agora toda vez que eles fazem a primeira fruta que eles estão tirando da roça deles, eles separam e trazem para mim orar. Já faz um tempinho que eles estão fazendo isso. Agora mesmo deve ter pepino lá, que esses dias ele trouxe pepino. Agora domingo ele trouxe pimentão. Então por que ele traz? Não precisa trazer muita coisa, né? Porque o pastor come pouco, né? Então ele traz 2 pimentão, já está bom. 4 pepinos, já está bom, mas ele traz para me orar. O que é isso? É temor. É cumprir princípios. É falando para Deus, Deus, antes de qualquer coisa vem o Senhor. Entende? E se isso virar um hábito na nossa vida, aí vai ser gostoso fazer. Mas se não virar hábito, né? Na próxima vez ele fala, pastor, dessa vez eu esqueci, até vendi uma carga lá e esqueci. Né? E nós vamos criando um futuro, né, miserável por causa da falta de hábito. Nós nunca está vivendo o que a gente está vivendo depois que a gente teve esse princípio. A nossa roça lá da prosperidade. Está vendo? Então, e ali fala assim, ó, que ele vai curar o quê? Vai curar todas as suas feridas. O que é ferida? Então, vamos supor assim, ó, eu fui rejeitado, ficou ferida. Quando eu era pequeno, eu era caolho, mas meu olho era branco, né? E naquela época, não era igual agora que as pessoas proibido da bullying, né? Então, os caras via eu, né, as crianças, os meninos, falavam, os olhos de cor aí. Não, os olhos de cor, né? E as pessoas olhavam assim, tinha um certo repulgo, né? E aquilo criou ferida no meu coração, criou ferida na minha alma, né? A maneira que eu era tratado na escola, que as coisas lá naquela época, foi criando ferida no meu coração. Mas quando eu vou a Deus e começo a obedecer a Deus, o que Deus faz da ferida? Ele cura, e toda ferida curada se torna uma cicatriz, e toda cicatriz deixa de ser uma doença e passa a ser autoridade. Sabia que a autoridade que nós temos é as feridas que Jesus curou? Todas as feridas que Jesus curou, ela é como uma medalha no mundo espiritual para você. Você se torna autoridade. Então, quanto mais problema você teve, mais Jesus curou, né? Então, quando você que está ainda sofrendo muito, tem muito problema, muita luta aí, né? Você fala assim, então eu não só vou resolver os problemas, as minhas feridas vão ser saradas, e aonde tiver uma ferida vai virar uma cicatriz, e essa cicatriz, ela é autoridade. Então, se você tem um grande problema, aproveita fazer aliança com Deus. Por exemplo, qual que é a minha autoridade quando eu estou ministrando, quando eu vou pregar em qualquer lugar? É o meu testemunho. E o meu testemunho, quando eu estou falando ele, pode ter pessoas que vão analisar e pesquisar se é verdade. Entenderam? Então, eu não posso inventar um testemunho para pregar, eu tenho que falar a verdade, né? Então, tudo aquilo que eu fui curado, eu ministro com autoridade. E então, olha bem, diga comigo assim, fala assim, as minhas lutas, depois de resolvidas, é o meu ministério. É ferramenta do teu ministério, que vai ser parte da tua profissão para Deus, né? Glória a Deus, né? Faça isso. Agora olha bem, diga comigo aqui, quem prometeu? O que você está lendo? É uma promessa de quem? Tudo que eu estou falando aí é só por causa desse versículo aí, ó. Quem prometeu? Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ficar falando para mim mesmo,
Deus falou isso e Deus não mente. A palavra fala assim: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir. Aí ele fala assim: falando eu, acaso não realizei? Prometendo eu, acaso não cumprirei? Né? Ó, faça isso e os seus depósitos ficarão. Fala. Ó, eu vou falar para Deus, hein? Eu, tá? Você fala o que você tem aí, ó. Cheio de pneu, cheio de cama de ar. Né? O seu vai ficar cheio de quê? Ó, cheio de dinheiro. Né? Glória a Deus. Os seus depósitos ficarão cheios de cereais. Antigamente não tinha dinheiro, né? Então era cereais, era gado, era gordura, era mantimento. Mas agora não, agora é dinheiro, né? Então fala assim: minha conta no banco, falei, vai ficar cheia, falei, eu vou ganhar juro e não vou pagar juro. Amém? Então vamos falar para Deus, vamos falar assim: Deus, eu quero fazer uma aliança contigo, de acordo com a minha fé. Fala assim: se a minha fé for de R$1, tem misericórdia de mim, mas eu quero fazer aliança contigo. Amém, querido? Ó, e o que Deus fala? E assim, você vai falar para Deus agora. Falei: e assim, Senhor, os meus celeiros, a minha partilheira em casa, a minha conta no banco, a minha aplicação ficará cheia de dinheiro, e a minha partilheira ficará repleta de alimentos bons. Ó, e você terá tanto vinho que não será capaz, não é de tomar não, tá, gente? Tá? Você não será capaz de armazenar. Por que Deus dá para a gente coisa que é capaz de nós não conseguir armazenar? É porque nós vamos ser semeadores. Amém, querido? E quanto mais nós semear, mais nós vamos colher, tá? Então pega essa palavra desse dia aqui, ajuda os outros irmãos, e vamos todo ofertar. Ó, quem mais precisa ofertar? É o desempregado, é o que está passando necessidade, é coisa. Esse precisa. Tá? Porque esse precisa, não precisa mesmo? Então ele vai fazer uma coisa porque ele está fazendo uma aliança com Deus. Agora, e quem já tem? Quem já está próspero, deve, né? Mas ele não precisa, mas ele deve. Entende? Por quê? Para que Deus continue derramando bênção sem medida. Amém, querido? E você deve fazer isso pensando assim: primeiro, né, eu vou honrar a Deus, e Deus, né, a obra de Deus na terra é a igreja, então eu vou ser igreja e vou contribuir com a igreja. Essa é uma coisa. Você vai falar assim: mas e se eu der para os pobres? Vale, pastor? São coisas distintas aos olhos de Deus. Quando você quer prosperar, você tem que semear em alguém que é próspero. Entende? Quando você quer agradar a Deus, a Bíblia não promete prosperidade para quem dá para os pobres. A Bíblia promete que ele agrada a Deus e que Deus tem outras promessas lá, tá? Outro dia eu vou fazer um estudo sobre isso. Entende? A prosperidade, ela tem que ser para honrar a Deus no lugar aonde Deus tem a obra dele. Entende? O que é dízimo? Dízimo, a gente tem que sempre pensar o seguinte: toda vez que vem tentação, fala assim: ninguém dá alguma coisa para Deus. Fala aí. Ninguém pode dar alguma coisa para Deus sem que Deus tenha dado
para Ele. Até a tua própria vida foi Deus que te deu. Então, dízimo a gente não dá para Deus, a gente devolve uma parte daquilo que Ele nos deu. A gente tem que ter essa consciência. Pegaram? Agora bem, na hora que eu devolvo o dízimo para Deus, todo aquilo que ficou na minha mão é consagrado. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, né, que a primícia, ela santifica a massa. Então eu dou o dízimo para Deus, é um pacto, é uma aliança. E eu tenho que saber, tem que ser igual Davi, né? O que vai ganhar mesmo se matar o gigante? Né? Eu falei assim, o que eu vou ganhar com isso? Ele vai abrir os celeiros do céu. Ele vai repreender o devorador. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia bastante, colhe bastante. Então eu vou aprendendo que eu vou ter recompensas por ser dizimista e devorar. Você nunca deve trazer uma oferta aqui sem falar, Deus, tem uma promessa na tua palavra, eu estou te ensinando isso hoje. Tem uma promessa na tua palavra, então eu não estou dando à toa, eu quero a bênção. Agora, por que você tem que querer essa bênção? Porque é a justiça de Deus, é assim, Deus não olha você como um interesseiro. Ele olha você como uma pessoa esperta, que está pegando, aproveitando a bênção dele. Ele não olha, Deus não é mau. Maldade, ela está no coração do homem, nos olhos do homem. Deus é bom. Entende? Por quê? Porque se você não fizer isso, você está negando a palavra. Você tem que confessar a palavra. Deus vai multiplicar. Deus vai me dar mais, vai me dar muito, vai me dar mais. No processo, às vezes a gente tem luta porque Deus quer transformar o coração da gente, mas vai dar certo. Tá? Vai dar certo. Você sabe qual que é um dos maiores problemas que eu tenho hoje? Financeiro? É lugar para pôr mercadoria. É o meu maior problema. Então não cumpriu a palavra? Cumpriu ou não cumpriu? Agora, se cumpre na minha vida, não vai cumprir na tua? Então, a palavra de Deus está cumprindo na tua vida, só que está cumprindo de acordo com o que a gente está plantando. Ela está cumprindo. Tudo que você fez há 10, 20, 30 anos atrás, você está colhendo hoje. Você está colhendo tudo que você semeou. E eu também. Amém? Agora, existe uma coisa assim, ó. Existe uma coisa. Nós não fomos educados, nós não conhecemos, e muitas vezes, Deus vai te dar uma benção. Deus vai te subir de nível. Diga comigo, subir de nível. Ó, é outra interpretação. Está tudo certo na tua vida, mas Deus vai te subir de nível. Aí Ele pega, permite que você seja falido. Aí você fale. É porque falta algum princípio na tua vida, através daquela falência você vai aprender. Aí você aprendeu aquilo lá, como é que Ele te levanta? 10, 2, 3, 4 vezes mais forte, mais rico ainda. Então, não é para ficar achando que não vai ter provação, que só vai para... Não, você tem que saber o seguinte, faz tudo certinho. E na hora que estiver passando pela prova, procura aproveitar aquela prova, corrigir o que está errado, porque Deus está te subindo de nível. Então, quando Deus vai subir a gente de nível financeiramente, Ele permite algumas coisas acontecer na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam. Ali está falando de coisa ruim, não está falando de coisa boa. Está falando assim, todas as coisas que você está pensando, está achando ruim, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E depois, na hora que termina o versículo, fala assim, tem um propósito. E esse propósito é bom. É por causa do propósito dele. Então tem sim as lutas. Então não vem com essa mas o fulano fez certinho, coisa assim. Se ele estiver fazendo certinho, ele quebra, mas levanta mais forte. Amém? Em qualquer área. Vê o casamento, passa uma luta, uma crise, mas está fazendo certo, pode saber que Deus vai corrigir alguma coisa ali, seu casamento vai mudar de nível. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que o Senhor falou agora aqui? Glória a Deus. Então vamos fazer aliança? Vamos fazer pacto? Quem não tem nada, porque quem não tem nada, a igreja vai te ajudar e vai te doar uma oferta. Aí você vai pegar ela e vai fazer uma oração. Deus, deu para mim, está dado, agora é meu. Entende?
Mas o propósito, né, você vai falar para Deus, Deus, o propósito é que o Senhor me pegue. Que o Senhor mude a minha história. Amém? Glória a Deus. Olha uma coisa bem interessante aqui. Nós não estamos pedindo quantidade de dinheiro, porque o nosso ministério tem dinheiro sobrando. Tá? Mas não vamos dar para ninguém não, tá? Nós estamos falando que tem dinheiro sobrando, né? Mas nós vamos querer que a pessoa que está com necessidade de dinheiro, dê dinheiro para a igreja. Eu aprendi uma coisa, né? Se eu quiser fazer um pacto de prosperidade, não vou te explicar isso hoje, tá? Porque é um assunto bem delicado. Eu tenho que honrar quem tem, né? O Serafim Meneghel, ele morreu, não deu tempo. Mas eu tinha que dar um presente para ele, caro. Não deu tempo de eu dar. Ele morreu, né? Eu herdiei. E sabe por que eu ia dar um presente caro para ele? Porque ele não precisa. Entende? E porque a unção de prosperidade, de administração que estava na vida dele, entende? Ia passar para a minha vida. Mas ele não é de Deus, pastor, ele não era crente. Eu falei assim, não é por aí, querido. É questão do reino espiritual aqui. Entende? Ninguém tem o que Deus não deu. Não tem. O que Jesus falou para o cara que estava condenando ele? Tu não terias autoridade sobre mim se do alto não fosse te dado. Então, quando eu pego a unção de uma prosperidade, ela pode estar no ímpio. Pegaram? Eu vou pegar a unção de prosperidade que Deus deu para ele. A autoridade que Deus deu para ele vai passar para mim. E aí, né, os crentes vão falar assim, esse cara está doido, né? Tem que dar para o pobre. Para dar para o pobre é outro propósito. Você tem que dar para o pobre também, mas você tem que estudar qual o propósito que eu dou algo para um homem mais rico da cidade e qual o propósito que eu dou para a pessoa mais pobre da cidade. Isso é um propósito bíblico diferente. E se eu estiver fazendo isso sem o propósito certo, eu vou estar enganando Deus e a mim mesmo. Pegaram? O que faz uma coisa ser certa ou errada é o propósito. Propósito. Vamos dar um exemplo, né? Eu pego um pneu lá na correria e deixo uma bagunça ali, né? Tá certo deixar aquela bagunça? Mas se eu ficar arrumando aquele pneu, eu atraso 2, 3 minutos e aquele cliente precisa ser atendido rápido. O que fez eu não arrumar? O propósito. Aí o pobre, ele é dirigido pelas coisas certas. Entendeu, né? O rico é dirigido por propósito. Então, o propósito faz eu deixar o pneu arrumadinho, certinho, para que na hora que eu for pegar ele, está mais fácil. Está organizado, está o espaço, tudo. Então, são coisinhas desse tipo que faz a gente erra por não ter inteligência de propósito. Aí a gente bagunça as coisas, a gente começa a fazer as coisas toda bagunçada. Quando alguém vai ser atendido no hospital, né, filha, qual que é o principal propósito? Vamos. Apareceu uma pessoa lá, sofreu um acidente. Qual o primeiro propósito? Salvar a vida dela. Né? E para salvar a vida dela, ela pode ser que tenha que quebrar um monte de protocolo, né? Para poder salvar aquela vida. Mas é o propósito que define o que é certo. Aí se pegar uma pessoa cheia de regra, lá, não, peraí, tem que fazer uma fichinha, a pessoa morre. Então, a gente tem que entender, para poder você ser inteligente, você tem que estar com propósitos certo na cada situação. Isso não está te bonificando de fazer coisa errada. Né? Depois você, dentro da normalidade, você faz
as coisas dentro da educação, dos princípios, né? Então, tudo quanto é coisa é assim. As pessoas inteligentes, elas pegam, elas olham uma situação e elas procuram uma situação para resolver um problema que vai atrapalhar o propósito. Glória a Deus. Às vezes, né, a gente faz coisa na igreja que a turma fala, mas o pastor não devia falar aquilo. Pastor fez isso. Às vezes a pessoa até sai da igreja, né, mas aí por que ele fez isso? Ele não entendeu o propósito. Tem gente que nunca se alinha com a igreja porque ele não entende o propósito. Cada ensinamento tem um propósito, né? Por exemplo, ó, se eu estou ministrando aqui, a oferta virou a pregação, né? Mas eu tenho um propósito. Por que às vezes o Edmar vai lá ministrar, ele não vai ministrar tão bem quanto o pastor? Não é porque o Edmar ministra mais ruim, é porque o propósito está fervendo no coração do pastor. Entendeu, né? Está fervendo. E esse fervor do propósito aqui faz com que eu ministre a oferta melhor. Tanto é que eu falei assim, deixa eu ministrar a oferta. Porque no último culto que eu vi ministrar, até esqueceram. Eu falei, peraí, né? Esqueceram de chamar, não foi? Então, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr esse propósito. Na hora que vocês abraçar o propósito, eu não preciso nem ensinar mais nada. Não preciso ensinar mais nada. Vocês mesmos já vão chegar, já vão separar a ofertinha lá em casa, lá nem que for R$1, não tem dinheiro, mas R$1 vou arrumar, vou emprestar, e vai trazer aqui, e já vai consagrar, e já vai começar a fazer pacto, tudo, né? Por quê? Porque vocês entenderam o propósito que o pastor estava ministrando sobre a oferta. Né? Eu quero que vocês dê lugar a Deus. Entende? Eu quero, diga comigo, o pastor quer que nós demos lugar a Deus nas nossas finanças. Amém? Glória a Deus. Já pensou a hora? Ó, eu lembro, né, que lá na igreja metodista eu era um dos prósperos lá, né? Só que eu não tinha bens, mas eu até ganhava mais ou menos. Aí eu era líder. Tudo que ia fazer de festa, essas coisas, eles colocavam eu para liderar. Aí acontece, né? Então tinha uma burocracia na igreja. E para poder, né? Você lembra, Raquel? Para poder fazer qualquer coisa, nós tínhamos que levar numa reunião, aprovar a verba, para poder a igreja poder pagar aquilo. Era uma regra. Sabe como é que eu fazia? Vamos fazer. Pastor, o senhor deixa nós fazer, se a igreja não concordar de pagar, eu pago do meu bolso. Ele foi, tá bom, irmão, tá debaixo da bênção. Eu ia lá e peitava tudo aquilo e nós fazia, né? A igreja sempre aprovou. Mas se eu não tivesse dinheiro, eu ia poder fazer aquilo? Então, trava a igreja. Então, você precisa ter os recursos que Deus vai precisar. Eu acabei de falar agora para Raquel. Raquel, você precisa assumir a pregação da igreja, porque você é a mais preparada de todas. Mais preparada do que o pastor para pregar. Entende? A Raquel, ela vai pregar certo, ela vai pregar a Bíblia, ela vai coisar a história. Talvez, né, ela não vai pregar propósito igual o pastor está pregando, mas nós precisamos conhecer a Bíblia, para depois ouvir o propósito do pastor. Entende? Para vocês obedecer o que eu ensino aqui, vocês têm que ser bom de Bíblia. E a Raquel está pregando bem a Bíblia. Daí na hora que eu dou o propósito, vocês têm a base para poder obedecer o pastor. Agora, se eu ficar pregando, eu sou bom de pregar propósito, eu sou evangelista. Eu sou para ativar, para vocês prosperar, ser curado, ser liberto, né? É só isso, é o meu chamado. Mas vocês precisam ter Bíblia. Vocês precisam ter palavra, ensino. Tem que ter base. Pegaram? É igual se alguém mandar eu fazer algo, tem coisa lá na loja, que se mandar eu fazer, eu não sei fazer, eu tenho que chamar a Fábio. A Fábio tem que me ensinar. Por que ela ensina? Porque ela aprendeu. E por que eu sou ruim de aprender? Porque a geração de vocês são mais boa de informática, de tudo. Eu sou lento, gente. Eu não fui bem nem no curso de datilografia. Eu era lerdo.
Mas eu fiz curso de datilografia. Eu fiz curso de auxiliar de escritório, né? Eu fiz curso, mas pensa um cara ruim para fazer. Até hoje eu vou fazer curso, qual que é o meu problema? Português, escrever, né? Graças a Deus eu aprendi a ler na Bíblia. Interpreto qualquer texto, pode levar texto lá de advogado, de contrato de banco, eu bato o olho assim, ó, pá. Entende? Por quê? Aprendi na Bíblia, mas, né, tem coisas que não entram na cabeça da gente. Por quê? Porque você passou do tempo. Né? Quantos cursos de faculdade você tem, ô Raquel? Quantos cursos completos você tem de faculdade? 5 anos de inglês? Ah lá. Né? Então, a pessoa tem que saber que isso aí são base. Então, tem coisa que a Raquel vai fazer por causa da base, para ela é moleza. E isso é bom para nós. Nós temos que tirar proveito disso. Amém, querido? Glória a Deus. Todo mundo? Certo, Davi? Ó, por enquanto, nós vamos só ministrar a importância de estar ligado com Deus, tá, gente? Depois, se Deus der outra direção, nós vamos fazer de outras maneiras. Glória a Deus. Então diga assim: Senhor Jesus, o dinheiro que está na minha mão, ele é meu, e eu quero te dar. Senhor, eu confesso a tua palavra. Ela diz que os meus celeiros se encherão, e que eu não terei lugar suficiente para guardar. Não importa o tamanho do meu armazém, ele sempre será mais cheio do que pode suportar. Senhor Jesus, me perdoa por eu não colocar tudo nas tuas mãos. Mas hoje, nessa noite, eu quero compreender o que é uma aliança, o que é um propósito. Jesus, eu confio na tua palavra. Amém. Arreda-te, né? Glória a Deus. Querido Deus, eu quero abençoar, Pai querido, cada membro desse ministério. Eu abençoo, Pai querido, cada oferta, Pai. O Senhor sabe, Deus, que eu estou fazendo isso, Pai querido, não é por causa de precisar de dinheiro. Mas é porque nós precisamos do Senhor, Pai, nas nossas finanças. Eu quero lhe pedir, Deus, que não importa o que aconteça no mundo. Tua palavra diz, Pai, que 1000 cairão ao nosso lado. 10.000 ao nosso redor, mas nós não seremos atingidos. Então, Deus, a crise, Pai, não atinja a tua noiva, o teu povo. Eu estou fazendo isso, Pai, com esse propósito, Deus, para que os teus filhos enriqueçam na crise, prosperem, Pai querido, no meio da tribulação, e ganhem almas, Pai, mas de montão, como nunca, em nome de Jesus. Seja tudo isso, Pai, para que haja um avivamento, Pai querido, de ganhar almas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós somos poucos, nós estamos em poucos, mas nós cremos, Deus querido, que basta um, Pai, que nada tema, que te obedeça, que o Senhor faz, Pai querido, uma transformação, Deus, em uma cidade, Pai, em uma nação. Eu creio, Pai querido, igual João Wesley falava, Pai, dá-me um homem que não teme nada, a não ser a Ti, que eu ganho a Inglaterra. Dá-me 2, que eu ganho o mundo. Então, Pai querido, que nós possamos ser, Deus, a
o teu ministério. O ministério, Pai querido, cheio do teu poder, da tua glória. E que a falta de dinheiro, Pai querido, nunca venha a ser, Senhor, uma preocupação para nenhum dos membros desse ministério. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala aí, em nome de Jesus. Amém. Querido Espírito Santo, venha a unção de prosperidade. Aleluia. Glória a Deus.